visitas hoje, gente nova. O senhor acho que é a primeira vez, são irmãos familiares. Meu bom dia também aos irmãos espirituais. Com certeza se fazem presente nesse momento na nossa casa, Santo Espírito Bom Jesus, para mais um dia de trabalho. Dia esse que sabemos da importância que tem para nós, para essa nossa caminhada para uma vida futura. Obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso. Obrigado, Senhor, por permitir que nós aqui estivéssemos com nossos corpos físicos perfeitos. Obrigado por esse sol luminoso que aí está sobre a terra, sobre todos nós. Que os nossos mentores de luz possam, nesse momento, abençoar a todos nós aqui na nossa casa, como também aqueles que não puderam se reunir, aqueles que ficaram nos seus lares, mas com o pensamento voltado para esse nosso trabalho, talvez que assistindo online, que todos possam receber essa graça divina nos seus corações. Nossos irmãozinhos também hospitalizados, acamados, nas clínicas, que Jesus possa abençoar a todos com o seu nome divino e que nós possamos todos sentir essa graça nos nossos corações e que os nossos mentores de luz também abençoem muito a nossa irmã Ionara, que hoje vai fazer o trabalho para nós. Com esse pensamento positivo, com essa boa intenção, damos por aberto o nosso trabalho de hoje com a graça e a misericórdia do nosso Pai. E que assim seja, em nome de Jesus. Bom dia a todos. Bom dia. Normalmente eu fico muito nervosa quando a gente precisa estar aqui. E hoje, excepcionalmente, eu não estava. Inclusive, quando a gente estava vindo para cá, eu disse, não sei, parece que não estou com aquele aperto costumeiro, aquele nervosismo costumeiro. Mas quando a gente entrou ali uns 5 metros da porta, bate o peso do compromisso, né? E vamos tentar honrar esse compromisso, né? Vamos tentar falar da melhor maneira possível. A palestra de hoje eu estou, na verdade, substituindo 2 pessoas. A Arara faz a escala, tinha combinado com uma pessoa, a pessoa precisou cancelar. Pediu para uma outra, também precisou cancelar. E então eu vim, excepcionalmente não vou falar do Evangelho, de um capítulo do Evangelho. Recentemente lá no Luz Eterna em Gravataí, onde nós trabalhamos, nós falamos sobre o livro A Gênese, de Allan Kardec. E então nós vamos tentar trazer um resumo deste livro, era essa a proposta que a gente fez lá. E vamos tentar fazer um resumo deste livro, mas também, de alguma maneira, trazer um pouco do consolo e do esclarecimento que o Evangelho de Jesus sempre nos trouxe, né? Tentar conciliar essas coisas. Então, quando a gente vê o nome A Gênese, logo a gente pensa no primeiro livro da Bíblia, né? Que é Gênesis, é o princípio. Traduzindo do grego, é o princípio, é o início de tudo. E por que o início? Por que o princípio? Porque sempre a humanidade se pergunta, né? Como é que começou tudo isso? Da onde que veio o Sol? Da onde que veio a Lua, né? E Allan Kardec vem nos explicar que a Gênese de Moisés, a Gênese bíblica, é uma alegoria, é uma maneira mais doce, digamos assim, de contar como que foi a criação do mundo, uma maneira mais facilitada para os nossos ouvidos de 3.500 anos atrás, né, que foi a época em que Moisés falou, mas ela é anterior ainda. Pelo que se sabe, já haviam
poemas que também falavam textos muito semelhantes ao que Moisés trouxe depois. E aí, quando a gente tem filhos pequenos na escola e quando a gente mesmo vai estudar, a gente começa a saber que o mundo, que a Terra tem 4 bilhões e meio de anos. E pelo que está lá na Gênese mosaica, não teria todo esse tempo, teria cerca de 10 mil anos. E aí, por que o Espiritismo surge e tenta? A proposta do Espiritismo qual é? No primeiro capítulo do Evangelho tem Moisés, Cristo e o Espiritismo. E ali tem um item que fala da aliança entre a ciência e a religião. E esta é talvez a principal proposta do Espiritismo, da doutrina dos Espíritos. Durante a Idade Média, desde que Jesus passou pela Terra e que os cristãos foram perseguidos, depois virou a coisa, os cristãos, a Igreja Católica se apropriou da palavra de Jesus e adequou algumas questões de interesse econômico, porque à época a igreja e o poder econômico eram uma só coisa, o governo e a igreja eram uma só coisa. E passaram a perseguir quem pensasse diferente. E foi durante a Idade Média que se queimavam as bruxas. As bruxas quem eram? As bruxas eram as nossas benzedeiras. Quem de nós não conheceu uma benzedeira? Era qualquer pessoa que tivesse um poder diferente dos outros. Aquele poder de cura, aquele dom de cura, essas eram as pessoas perseguidas e taxadas como bruxas. Por quê? Porque não convinha à igreja de então ter aquelas pessoas com poderes que eles não entendiam, né? Mas vamos lá para Gênesis, né? Para a criação do mundo. Allan Kardec, sim, eu queria explicar que aí que o Espiritismo vem depois que encerra-se esse período desse poderio absoluto da Igreja sobre as nossas mentes, sobre o pensar de cada um. O Espiritismo surge no século das luzes, no século da razão, que a partir de 1789, oficialmente, a partir da Revolução Francesa, é que se inicia de verdade esse período de maior liberdade do pensar, onde diminui essa perseguição aos cientistas. E então é por isso que neste momento surge o Espiritismo, que vem nos revelar, ou seja, vem trazer à luz, revelar é tirar, a gente vê essa toalha aqui em cima, revelar é tirar esse véu de cima dessa mesa e mostrar como que essa mesa é de verdade, né? Se ela é de madeira, se ela é de vidro, se ela é de pedra. Isso é revelar, é tirar o véu de cima de alguma coisa que a gente até tem mais ou menos uma ideia do que é, mas não sabe ao certo. E aí o Espiritismo vem nos revelar, vem nos dar detalhes de como que foi essa criação do mundo. E vem nos trazer justamente ao encontro daquilo que dizia a própria ciência da época. Vem nos dizer que quando Deus criou no primeiro dia o céu e a terra, esse primeiro dia é aquilo que a ciência nos traz como o primeiro momento geológico, a explosão inicial, o chamado Big Bang. Aqui tem lugar. Lá tem para vocês dois. O Big Bang, que é uma explosão inicial, a partir de então começa a se formar a nossa Via Láctea, a galáxia em que a gente habita, né? E Jesus já estava, juntamente com outra equipe de espíritos puros, comandando tudo isso. E não é por acaso que a Lua fica a uma determinada distância da Terra, tudo isso é regrado por leis
perfeitas, matematicamente perfeitas, que organizam tudo isso. E aí que, no primeiro dia, Deus criou o céu e a terra. Sim, está de acordo com o que nos diz a ciência, né? No segundo dia, Deus criou o firmamento, a separação das águas que estão sob o firmamento das que estão em cima. Isso aqui é a partir do olhar de Moisés e dos habitantes da terra que tinha na época, que imaginavam que a chuva ficava em cima do céu e que por algum motivo ela descia. Falta ainda de conhecimento realmente, né? Então, Kardec vai nos traçando um paralelo entre o que é o primeiro dia, que está lá na Gênese, e o que é o que são os períodos geológicos, que a geologia, que é a ciência que estuda, né, a formação da Terra, geo é terra, o que a ciência, geologia, nos traz. A geologia nos traz muito mais períodos do que apenas 6 até o surgimento do homem. Mas, a grosso modo, faz muito sentido, sim, esta Gênese de Moisés. Quando, lá no final, finalmente, né, Deus cria os animais terrestres e o homem, está de acordo, é justamente a última espécie a ter surgido na face da Terra, é a espécie humana, né? E aí eu gostaria de passar para a questão de Adão e Eva. Eu não sei se ficou muito claro que a ideia é comparar períodos geológicos, né, o que a ciência nos diz sobre a origem da Terra até os nossos dias, que levou 4 bilhões e meio de anos até nós chegarmos aqui. E os 6 dias bíblicos, que cada um desses dias corresponde a um desses períodos dentro desses 5 bilhões de anos, cada um desses dias corresponde a um desses períodos. E Pedro tem um livro bem no finalzinho do Velho Testamento, são só dois capítulos de Pedro, que diz assim: tenhais claro, entendam, para Deus um ano pode ser 1000 dias e 1000 dias pode ser um ano. Então a contagem de tempo na eternidade não é como a nossa, que o Sol, que a Terra completa um giro em torno de si mesmo e terminou um dia. Essa compreensão a gente tem que ter muito clara para poder aceitar essas verdades que estão sendo reveladas, né? Seguindo então e chegando na questão de Adão e Eva, né? Que seriam teoricamente os primeiros habitantes da Terra, segundo ainda a Gênese mosaica, né? A Gênese que está lá na Bíblia. O Espiritismo também vem nos falar sobre isso e nos diz que Adão e Eva, e eu trouxe esse outro livro aqui, A Caminho da Luz. A Caminho da Luz seria um aprofundamento deste livro, A Gênese, que é a história da Terra que está a caminho da luz. Aí no livro A Caminho da Luz está bem explicitado, bem claro, que Adão e Eva representam não um casal, mas sim homens e mulheres, espíritos de homens e mulheres que habitavam um outro planeta, na constelação de Capela, e foram exilados de lá para cá. Então a ideia do paraíso perdido não era aqui na Terra, que existia um paraíso e que o Adão e Eva pecaram porque comeram o fruto proibido, que também é uma infantilidade isso, porque Deus não nos criaria, não nos fez para que a gente pudesse cair em pecado, sendo que Deus criou, na própria Bíblia diz, Deus criou Adão e Eva e disse: crescei e multiplicai-vos. E daqui a 2 frases já é pecado o sexo. Como que vai ser pecado? Não pode ser pecado. Se a gente tinha que crescer e multiplicar-vos, era a tarefa, né? O fruto proibido, conforme nos explica Allan Kardec, é a nossa questão do apego excessivo, apego material excessivo. Isto sim é a nossa tentação, essa coisa de estar tão vinculados à matéria. Talvez entre também a questão do sexo para muitas pessoas,
mas muitas outras questões materiais. Esse é que é o nosso pecado. Isso é que nos condenou a sair de um planeta muito mais evoluído, porque também o Evangelho diz que há muitas moradas na casa de meu Pai, e algumas moradas, algumas dessas casas que Deus tem no infinito dos céus, são muito mais felizes do que a nossa Terra. A nossa Terra é ainda um planeta de provas e expiações, é ainda um planeta de muito sofrimento. E aí quando os planetas estão evoluindo e hoje entende-se, sabe-se, que a Terra está passando por processos que breve vai se tornar um planeta um pouco melhor, um planeta de regeneração. Só que aqueles espíritos que persistem no mal serão também exilados da Terra. Irão para um outro planeta dar também a sua contribuição. Eles não vão para o inferno, eles não vão ser condenados ao fogo do inferno para sempre. Não é isso. Eles irão morar num planeta ainda mais atrasadinho, mas levam daqui, porque a gente não perde nada, né? O espírito não perde nada daquilo que aprende, levam daqui todo esse conhecimento intelectual que nós já adquirimos e vão contribuir lá com raças mais atrasadinhas do que nós. Ai, vou tomar uma água. Eu disse que eu falava alto e daí comecei a gritar. Então, e foi isso que aconteceu com a representação de Adão e Eva. Na verdade, são povos, muitos homens e muitas mulheres que perderam o direito de continuar habitando num planeta mais evoluído que o nosso e vieram aqui para a Terra para quê? Para acelerar as raças ainda muito primitivas, raças humanas ainda muito primitivas que estavam habitando a Terra, e trazer o progresso moral. E eles formaram diferentes nações aqui na Terra. Uma delas, que é bem clássica, é a civilização egípcia, que tem os marcos, né? Tem as pirâmides do Egito, que são famosas no mundo inteiro. E por que que ninguém mais sabe fazer pirâmide? Por que que só eles souberam fazer pirâmide e mumificar corpos, né? Para o sepulcro? Porque com eles, quando eles vieram, habitaram a Terra e logo conseguiram se regenerar, logo entenderam o que era certo, o que era errado e voltaram para mundos mais evoluídos. Por isso se perdeu esse conhecimento científico que eles tinham quando vieram aqui ter conosco, tá, gente? Mas, seguindo, ainda sobre Adão e Eva, por que que a gente entende isso? Uma das coisas que fala na Bíblia é que Caim matou Abel. Adão e Eva vieram habitar a terra. Seria teoricamente o primeiro casal. Vieram habitar a terra. Tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel. E aí? Como é que eles continuaram procriando? Caim, logo em seguida diz no texto bíblico, Caim foi morar em outras cidades, povoar outros lugares. Como? Percebe-se aí que há uma contradição, né? Uma coisa que fica assim muito sem sentido, né? Isso entre outras coisas. A ideia é só convidar que conheçam o livro A Gênese, porque nos traz bastante coisa interessante. Eu inclusive separei aqui no Exilado, no A Caminho da Luz, uma frase que quando esses espíritos vieram exilados de Capela para contribuir aqui na Terra, né, eles vieram, digamos que de castigo, né? Aí ninguém quer ir para um lugar de mais sofrimento, né? Inclusive a questão do suor do teu rosto comerás o teu pão. Por que isso? Porque lá nesses mundos mais evoluídos, isso não é uma condenação do trabalho, mas sim porque lá nestes mundos mais evoluídos as condições de trabalho já eram muito melhores do que as daqui. Eu me lembro, a mãe viveu a vida inteira aqui e quando a gente foi morar lá em Gravataí, se a gente arrumasse um emprego, a primeira coisa que a mãe perguntava, é dentro de casa? É, mãe.
Tá, mas faz o quê? Ah, assim, assim, assim. Ah, mas ser dentro de casa está muito bom, não é no sol. Por quê, gente? Acostumada com o sofrimento da lida bruta da lavoura, né? Era isso que ela tinha muito presente. Então, quando a gente está nessa situação de olhar essa frase, do suor do teu rosto comerás o teu pão, é porque eles iriam para um lugar de maior sofrimento do que onde se encontravam. Mas Jesus recebeu essa legião de espíritos, porque afinal Jesus é o governador aqui da terra. E Jesus abençoou-lhe as lágrimas santificadoras, fazendo-lhes, porque esses espíritos vieram já em sofrimento, fazendo-lhes sentir os sagrados triunfos do futuro e prometendo-lhes a sua colaboração cotidiana e a sua vinda no porvir. Então, Jesus prometeu a eles, vocês não vão estar sozinhos e eu mesmo estarei lá. E veio, né? E nós matamos. Aproveitamos, foi tu, matamos o cara. Então, mais adiante no livro A Gênese, o livro A Gênese, a proposta é a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Então, avançando para os milagres, a segunda parte da Gênese passa a explicar os milagres de Jesus. O que acontecia? Por que Jesus tinha aquele superpoder? E aí começa nos dando uma conceituação de fluido. Fluido, para a gente entender, principalmente neste sentido espiritual, a gente sabe que aqui tem um fluido elétrico, né? A gente não enxerga a eletricidade, a gente enxerga o efeito da eletricidade. Se a gente colocar uma tomadinha com uma lâmpada aqui na ponta, um ventilador, qualquer coisa, vai ligar. A eletricidade em si a gente não enxerga, a gente enxerga o efeito da eletricidade. O ímã, a gente não enxerga o magnetismo, o que faz atrair ou repelir, né? Porque conforme o polo ele repele ou ele atrai, né? A gente não enxerga o que faz, o que promove isso, mas a gente vê o efeito, né? E nós todos estamos mergulhados no fluido cósmico universal, o qual a gente influencia e transforma através do quê? Do nosso pensamento e da nossa vontade. Então, como Jesus só pensava o bem e só queria o bem, ele emanava dele um fluido muito poderoso. Imaginem uma super corrente elétrica ou um super imã. E era por isso que Jesus tinha a capacidade de atrair as multidões que ficavam magnetizadas pela sua presença, pela sua autoridade moral. Por que Jesus acalmou a tempestade? As tempestades, as chuvas, o sol, tudo isso é controlado por espíritos também, tá, gente? Está lá no livro dos Espíritos, tem um comentário sobre isso e tem outros livros que aprofundam um pouco mais. Mas, enfim, as tempestades são coordenadas por espíritos. Sendo Jesus um espírito crístico, o espírito que está no maior grau de elevação que um espírito pode chegar, não tem nenhum superior a ele, tem pares, maior só Deus, né? Aí que, quando Jesus e os apóstolos estavam no barco e os apóstolos acordaram a ele, dizendo: mestre, nós vamos morrer, está dando uma tempestade muito feia. E Jesus acorda e ordena que os ventos parem. Jesus não falou com o vento, Jesus falou com os espíritos que regem estes fenômenos naturais que acontecem. E tamanha a autoridade moral que Jesus tinha, que imediatamente pararam. Aqui fora eu sei que muitos devem ter conhecido aquelas pessoas que benziam o temporal, né? Alguns com machado, alguns com sal, as benzedeiras de temporal, né? Não é possível que só eu que me criei aqui, que tenha ouvido falar nisso. E o que é isso? São esses pequenos milagres que nos rodeiam. E aí a Gênese vem nos dizer que
Nenhum de nós tem aquele poder, aquela pureza de fluido, aquela pureza de intenção, aquela elevação moral que Jesus tinha para produzir os milagres que ele produzia naquela quantidade, naquele impacto que ele causava. Mas somos capazes, sim, de promover muitos pequenos milagres. De que forma, gente? Através do nosso pensamento, através da nossa boa vontade, através da purificação e da moralização íntima de cada um. Então, a partir do momento em que a gente se purifica, a gente consegue sim. Por que que uma mãe sempre consegue fazer uma oração por um filho que está doente, pedir para Deus uma ajuda e receber? Quantas de nós mães temos depoimentos desse tipo, né? Fomos testemunhas de situação assim, porque a gente deseja muito aquilo, porque é a nossa vontade mais pura do bem. Então, sempre que a gente tem um bom pensamento, uma boa intenção, a gente consegue modificar o fluido cósmico universal e operar pequenos milagres. Emanar de nós este fluido puro, este fluido bom, essa luz, essa bondade para todos. Ontem e anteontem, o tema da palestra lá no Luz Eterna foi... A de ontem não coloquei a candeia sobre o alqueire, mas o fato é que, por coincidência ou não, o palestrante acabou falando bastante sobre isso, e a de anteontem era. Então, e por isso talvez esteja tão presente em mim hoje essa frase, mas o que é não coloquei essa candeia sobre o alqueire? Como diz a Débora, é não colocar uma velinha embaixo de uma bacia, é colocar no velador, é colocar onde ela consegue se expandir. Cada um de nós tem dentro de si um pouquinho de bondade. E quando a gente deixa se expandir essa bondade, isso é bom para nós e é bom para quem nos rodeia. É emanar esse fluido bom de nós. O Nelo antes estava falando de pessoas muito briguentas, né? É a gente tentar se dominar, é a gente não ser essa pessoa que causa conflito todo dia, toda hora, é tentar deixar vir à luz a nossa parte boa, tentar botar essa bacia, botar no esconderijo a nossa parte mais ruinzinha, é dar mais espaço para o bom em nós, para a nossa luz, sejamos luz no nosso entorno, né? É neste sentido. E ainda sobre os milagres, eu acabei não falando muito sobre outros milagres, falei só de Jesus acalmar o temporal, mas Jesus, quando estava passando e uma mulher doente tocou nele, ele disse, e foi imediatamente curada, ele percebeu e disse: quem me tocou? E aí ela disse que tinha sido ela. E ela sarou, por quê? Porque esse fluido, essa energia que emanava de Jesus era tão boa que bastou que ela tocasse nele para ela sarar. Dizem que Chico Xavier também tinha uma aura gigantesca e que emanava essa coisa muito boa. Acredito que sim, não tive a oportunidade de conhecer. Ainda sobre fluido cósmico universal, a transformação de Jesus nas bodas de Caná, que Jesus transformou água em vinho. Consta que Chico Xavier transformou água em leite de rosas. Tamanha é essa capacidade dele manipular o fluido cósmico universal, fazer essa transformação, fazer este milagre. E por que eu quis trazer isso? Chico Xavier estava aqui entre nós até 25 anos atrás. Então é possível sim. E como que a gente faz para chegar lá? É aprendendo a amar, aprendendo a perdoar, é acendendo essa nossa luz interna, é buscando purificar os nossos fluidos, é pensar cada vez menos mal e mais bem, é entender que a eternidade está em nossas mãos e que o fato de Deus ter criado a Terra há 5 bilhões de anos, que a Terra está em formação, não diminui Deus,
só amplia. Porque não prende ele a esse nosso olhar tão pequenininho de tempo que nós temos. Nos dá a noção do eterno. Era isso, gente. Bom dia. Muito obrigada pelos ouvintes. Agradecemos. Quer fazer a prece do passe? Não, eu